Antes de começar a apresentar os ingredientes, eu vou mostrar para vocês, como eu tenho mostrado em alguns vídeos, uma mãe linda e maravilhosa. Não é a minha, é a mãe do vinagre de vinho. Esse vinagre ficou muito saboroso e eu separei e guardei a mãe, porque a mãe é uma colônia de bactérias que, se você introduzir no começo do vinagre que você estiver fazendo, além de fortalecer a colônia, evitando que uma outra colônia de bactérias indesejáveis entre e estrague a sua preparação, se você mantiver, como eu descobri outro dia numa pesquisa, a sua mãe em uma solução alcoólica, que pode ser qualquer uma, cerveja, vinho, cachaça ou o que for. A minha aqui eu coloquei no vinho branco e a mãe até manchou o meu vinho branco com a cor do vinagre de vinho tinto. Isso está fazendo uns 5 dias aproximadamente. Então agora aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou coar esse líquido, o vinho branco, e vou deixar a mãe aqui escorrendo para então, no final, eu adicioná-la à preparação do meu vinagre. Eu tenho aqui um pote de vidro que eu higienizei bem, porque eu sempre comento, nós estamos mexendo com bactérias, então todos os utensílios e, no caso, os ingredientes devem estar saudáveis e bem limpos. Dê uma olhadinha no vídeo onde eu ensino como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro, que eu ensino técnicas para você higienizar o seu pote. Eu sempre comento também que o ideal é você usar o pote de vidro, porque ele é bem mais fácil de higienizar do que o plástico, e dependendo do plástico não faz bem para a saúde, porque ele pode liberar alguma substância tóxica à sua preparação. Então esse meu pote aqui está limpíssimo e eu vou começar a adicionar os ingredientes. Deixa eu abrir aqui o meu pote. Toda vez que eu faço vinagre, eu sempre procuro utilizar uma parte do ingrediente que eu não usaria normalmente, que ou iria para um composto ou mesmo para o lixo. E nesse vinagre não vai ser diferente. Eu tenho aqui 140 gramas de limpeza de morangos. Eu cortei, nesse caso eu fui assim, não fui tão econômica, procurei até deixar mais umas partes vermelhinhas para ajudar na cor. Então eu tenho 140 gramas de limpeza de morangos, que eu fiz um bolo de morango. Eu guardei a limpezinha e vai ser o primeiro ingrediente que eu vou colocar aqui no meu pote. Como também eu sempre chamo a atenção para você utilizar não só o vidro, como também outro utensílio importante, que é ou colheres de silicone, no caso a peneira de plástico, que eu coei a mãe, como também você pode usar o plástico ou a madeira. Você só não deve usar nada de metal para que não tenha alguma interferência que possa acontecer no seu vinagre. Então vamos aqui. Eu deixei os cabinhos também, as folhinhas. E eu sempre comento que na hora que você for higienizar o morango, você não deve retirar nada, você deve higienizá-lo embaixo d'água e depois colocar numa vasilha com água e um pouco de vinagre ou um pouco de bicarbonato. Se você tirar essa tampinha onde está os cabinhos antes de lavar, o que vai acontecer? A água vai penetrar dentro do morango e ele vai ficar encharcado. Então, só retire depois, na hora realmente que você escorrer da mistura que ele estiver de molho. Outro ingrediente que eu vou usar são 240 gramas de morangos, onde eu fiz o licor de morango. Aqui, além de eu estar aproveitando também o morango, ele está completamente bêbado pela vodka que eu usei para fazer o meu licor. Aí, se você não tiver um licor de morango em casa, você não use, não tem problema nenhum. Eu vou usar, como eu comentei, eu gosto de estar sempre aproveitando. E esse morango aqui, ele, por estar muito bêbado, eu não vejo um outro uso para ele, a não ser mesmo aqui o vinagre.
Nós precisamos, além desse morango bêbado, dar uma comida para que essas bactérias transformem o açúcar em energia e acelere o processo também ajudando. A nossa ideia aqui é fortalecer, como eu falei desde o começo, a colônia de bactérias para que elas fiquem robustas e nenhuma outra bactéria indesejável venha entrar aqui para estragar o seu vinagre. Eu gosto de usar o açúcar impalpável, por ele ser bem fininho e assim também ajudar que ele dissolva mais rápido. Mas você pode usar qualquer outro tipo de açúcar, seja o refinado, seja o cristal, o demerara, e mesmo que se você não se incomodar que mude a cor do seu vinagre, o açúcar mascavo. Então eu tenho aqui 100 gramas. Outra coisa, antigamente, quando eu fazia vinagres, eu usava muito pouco açúcar, mas isso fazia com que não só o tempo de fermentação, que no caso de lugares quentes varia de 10 a 15 dias, fosse mais prolongado, como também a cor do meu vinagre ele ficava mais opaco. Então, eu pesquisando descobri que se você aumentar a quantidade de açúcar, consequentemente você vai aumentar a força das bactérias, elas vão transformar esse açúcar em energia, e também a frutose do morango. E, além de também reduzir o tempo, o líquido vai ficar mais clarinho. E agora nós temos que cobrir toda essa mistura com água. A água, ela tem que ser altamente limpa. Ela tem que ser uma água filtrada, mas ela não pode ser uma água clorada, porque senão o cloro vai impedir que as bactérias se reproduzam. Então, se na sua casa a água for filtrada, mas for clorada, eu vou lhe dar algumas opções. A mais fácil de todas é você usar água mineral, que aí não tem erro. Ou então, se você não quiser usar água mineral, você pode ferver a água, esperar que ela esfrie e utilizá-la. Ou então, colocá-la numa vasilha de boca larga e deixar de um dia para o outro. Aí no dia seguinte você terá uma água sem o cloro. Lembrando sempre que você deve cobrir essa vasilha com um pano de prato limpo e deixá-la num local onde não tenha perigo de ter ventania nem sujeira. Então aqui eu tenho 1 litro de água mineral. E agora eu vou misturar bem para que o açúcar dissolva por completo. Bom, como vocês podem ver, tem açúcar depositado no fundo por ele já ter se dissolvido por completo. Está agora então na hora de eu adicionar a mãe do vinagre de vinho tinto. Vou dar mais uma mexidinha aqui. Eu não posso também chegar e deixar essa minha mistura quieta no canto. E eu não posso tampar, porque se eu tampar, eu vou tirar o oxigênio, são bactérias aeróbicas e eu vou matá-las. Como também elas gostam de ficar no escurinho. Então, para isso, eu uso um papel alumínio. Então, eu vou cobrir aqui. E eu também não posso, como eu comentei, deixar aberto para que não venha sujeira e nem bichinhos de fruta. Então, para isso, eu uso esse pano aqui de algodão próprio, que eu só uso para os meus vinagres. Vou colocar aqui, que ele tem furinhos, e para evitar que ele tenha acidente e saia, eu gosto de fixar com um elástico. Agora eu vou deixar no lugar protegido. E outra coisa importante, de 2 em 2 dias eu venho aqui, vou retirar o pano e com uma colher higienizada eu vou mexer. Isso vai fazer com que o ingrediente que estiver em cima boiando não venha dar mofo. Então, de 2 em 2 dias você dá uma mexidinha para que isso não aconteça. Se por algum acaso no meio do caminho você vê que começa a formar uma película, não se assuste. Pode ser que não seja mofo, pode ser que já seja uma mãezinha. E a melhor maneira de você saber isso é pelo olfato. Se você, quando sentir o aroma do seu vinagre, você sentir um cheiro muito agradável, tipo de fermentação,
é a mãe. Se você sentir um cheiro desagradável, eu infelizmente tenho que lhe dizer que você deve descartar a sua preparação, pois começou a dar mofo. Quando ele estiver no ponto, eu volto e mostro para vocês os indícios de que o meu vinagre está pronto e como ele ficou. Então, até lá. Após 24 dias, temos aqui o vinagre de morango. Apesar de eu ter mexido sempre de 2 em 2 dias, eles não afundaram. Ficaram levinhos e não afundaram. Vocês podem ver a parte líquida está bem cristalina. O aroma é um aroma característico de vinagre e temos já uma mãezinha formada aqui também.